Vamos aí, convidando o pessoal, né? A live de hoje, de terça-feira, excepcionalmente, por conta do feriado de 7 de setembro, resolvemos fazer hoje com o tema como o líder deve administrar o feedback negativo. Beleza? Vamos começando, então, a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Obrigada mais uma vez por prestigiar. Então, assim, eu já falei aqui várias vezes, tá? Sobre essa questão do feedback, que é um assunto super importante, que está todos os dias na vida, no cotidiano, né, do líder. Então, a gente vive, enquanto líder, dando feedback o tempo todo. Se não vive, está na hora de repensar, porque líder de alta performance, ele está sistematicamente dando feedback para o seu time, feedback para a sua equipe, tá? Porque, minha gente, é através do feedback que você está avaliando o desempenho do seu time e dando para ele, naquele momento, a oportunidade de crescimento. Porque a cada crítica que você faz para o seu time, ou de uma forma coletiva, ou de uma forma individual, você está dando uma oportunidade de crescimento, porque é assim que o feedback tem que ser encarado, como uma ferramenta de retorno mais para o crescimento. Então, todas as vezes que eu falar de feedback, eu vou estar sempre dizendo, feedback não é puxão de orelha. Feedback é uma ferramenta que deve ser utilizada para fazer com que o liderado, tá, reconheça as suas falhas, se a gente estiver falando de feedback negativo, ou no feedback positivo, em que você elogia o bom comportamento, né, do seu time. Então, assim, mesmo que o feedback seja negativo, eu também aqui já ensinei como você transformar esse feedback negativo numa ferramenta para trazer, né, coisas boas. Então, mesmo o feedback sendo negativo, ele pode e deve sim ser um feedback dado de uma forma positiva. Então, assim, mesmo sendo negativo, a gente sabe que ouvir críticas não é bom. Ninguém gosta, né? Se a gente for parar para pensar. Ninguém gosta de ouvir críticas. Os líderes normalmente não gostam de ter esse momento de feedback com os seus liderados. Porque feedback vai ser sempre, minha gente, aquele momento de tensão, aquele momento de dor, né? Se você não está muito bem preparado para dar esse feedback, você vai se sentir, você enquanto líder, vai se sentir um pouco constrangido, mas assim, imagine se é você que está dando o feedback, você está com todas essas emoções, imagine o seu liderado que está ali do outro lado da mesa, né? Ouvindo as suas críticas. Então, assim, mesmo quando o feedback for negativo, você, líder, tem que estruturar o feedback, tá? Só recapitulando tudo que eu já falei aqui. Agora sim, quando é o contrário? Quando é você, líder, recebendo feedback negativo? Cileda, nunca parei para pensar nisso. Não é verdade? Então, assim, muitos líderes, minha gente, infelizmente, tem muita gente aí exercendo a liderança pensando o seguinte, tá? Como assim, Cileda? Que conversa é essa? Eu, líder, eu preciso de feedback? Eu vou receber um feedback negativo? Que história é essa? Que conversa é essa? Eu mesmo não, eu sou líder. Mas, se você pensa assim, você está arredondamente enganado. E não é porque você alcançou, né, um cargo de liderança, um alto cargo, isso não quer dizer que você é uma pessoa perfeita, que você não vai ter suas falhas, que você não vai ter que retomar muitas vezes, tá, as suas metas, o seu planejamento de liderança. Então, assim, você precisa estar preparado enquanto líder para receber feedback. Algumas empresas, inclusive, já trabalham com o que a gente chama de avaliação de desempenho 360 graus. O que é isso? Todo mundo avalia todo mundo. O liderado se autoavalia, você que é líder dele avalia o liderado, ele lhe avalia enquanto líder dele, você avalia o seu líder. Eu já trabalhei em empresas que adotavam esse modelo
de feedback 360 graus, e eu fui, né, vamos dizer assim, eu tive que fazer um feedback por escrito do dono da empresa. Então, assim, isso para algumas empresas já é uma situação normal. Não são muitas não é, que utilizam disso, mas você já tem esse modelo de feedback chamado de 360 graus. Então, assim, você conhece, minha gente, seja honesto comigo, vocês conhecem algum líder que de uma forma natural, não essa forma é que a empresa já, né, já tem essa forma de avaliar, mas assim, você conhece algum líder que naturalmente, por vontade própria, pede feedback para a sua equipe, principalmente feedback negativo? Eu, particularmente, conheço raríssimos, quase ninguém. Por quê? Por isso, porque muitas pesquisas na área de gestão de pessoas já demonstram o seguinte, que líderes não gostam, não aceitam receber feedback dos seus liderados. E isso é uma das principais queixas dos liderados quando ele fala de liderança incompetente. Então, todos esses que foram pesquisados, a queixa que sempre aparecia de um líder incompetente é aquele líder que, além de não pedir feedback à equipe, ao seu time, ele não aceita se esse feedback ocorre naturalmente. Então, é comum encontrarmos pessoas, né, que ascendeu na carreira profissional, que chegou a um cargo de liderança e acha que, porque ele chegou naquele cargo, que ele agora é o rei da cocada preta. Ou seja, ele não precisa de feedback, ele não precisa ninguém avaliando nem criticando o desempenho dele, porque simplesmente ele atingiu o topo. Mas assim, tenham muito cuidado se você é uma dessas pessoas, porque a gente sempre ouve falar que quanto mais alto se sobe, pior é a queda. Então, assim, você tem que rever os seus conceitos em relação a você líder e feedback. E assim, né, minha gente, a gente também tem que concordar com uma questão. Qual é o liderado que quer correr o risco de perder o seu emprego, fazer um feedback negativo para o seu líder? Praticamente ninguém, gente. Ninguém quer arriscar o seu pescoço dando um feedback negativo para um líder. Eu conheço, inclusive, muitas empresas, né, já fazem o que eles chamam de entrevista de demissão. O que é isso? Quando o colaborador é desligado, ele vai lá para o setor de gestão de pessoas e ele é convidado, isso é opcional, não é obrigatório, ele é convidado a, né, ser entrevistado na sua saída, para falar os seus motivos, o que é que levou ele a pedir demissão, enfim. Gente, é baixíssimo o número de pessoas que aceitam fazer essa entrevista. Ou quando aceitam, é uma entrevista muito, as respostas superficiais, né? A pessoa pensa assim, já fui desligado mesmo, já pedi desligamento, não vou dar feedback de nada, não quero confusão com o meu nome. Gente, isso é muito complicado. Eu, pelo contrário, todas as empresas que eu, né, saí, ou por eu ter pedido desligamento, ou por ser desligada, eu fiz questão de participar, sim, dessa entrevista demissional e pontuei lá todas, né, lá todos os motivos, dei feedback dos meus colegas, dei feedback da minha líder, isso faz parte do processo. Mas o que é que acontece, minha gente? Na sociedade em que a gente vive, infelizmente, se dá muito mais valor a gente, né? A pessoa puxa-saco, a gente mentirosa, ou então, assim, ó, se valoriza muito aquela pessoa que diz para você o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. É isso que acontece, tá? Normalmente, as pessoas que são sinceras, na medida certa, lógico, eu não estou falando, né, do conhecido sincericídio, que você termina sendo mal educado com as pessoas, não estou falando isso. Eu estou falando daquela pessoa que é honesta,
tá? Com os seus princípios, que é honesta consigo mesmo e com as outras. Essas pessoas são muitas vezes apontadas. Essas pessoas não são valorizadas. Por quê? Porque ninguém gosta de ser apontado. Nosso cérebro foi preparado para ouvir coisas boas, tá? Para ter o nosso ego sempre amaciado. Então, assim, cuidado com esse tipo de colaborador ou no seu âmbito pessoal, né? Tenha cuidado com esses seus amigos que só falam o que você quer ouvir. Para mim, isso não é um amigo legal. Porque o amigo que é legal, ele diz o que você precisa ouvir. Lógico, se você não está preparado naquele momento. Oi, mami! Mami entrando aqui na live. Se você não está preparado naquele momento para ouvir determinada crítica, aquele que vai fazer a crítica tem que ter essa sensibilidade em dizer, olha, esse não é o momento de eu falar para ele ou para ela, né, as coisas que ela precisa ouvir. Pronto, dê um tempo, mas não deixe de dizer o que precisa ser dito, minha gente. Sabe por quê? Na questão da liderança, quando você é líder e você sabe ouvir determinadas críticas de pessoas que querem o seu bem, essas pessoas, diferente dos puxa-sacos, essas pessoas são imprescindíveis para você dar um upgrade na sua carreira, para você crescer profissionalmente. Por quê? Porque essas pessoas estão ali lhe dando um feedback. E no momento em que você está ouvindo a verdade daquela pessoa, cabe a você parar, escutar, refletir e mudar o seu comportamento. Então, assim, mas isso é muito difícil. Sabe por quê, minha gente? Imagine você, enquanto líder, tá ouvindo do seu time, tá ouvindo, às vezes, do seu líder, né? Porque você também tem um líder, que você teve uma falha, que você se comportou errado, que você vem tendo comportamentos que não estão agregando. Então, isso não é fácil de digerir. Isso não vamos dizer assim, fácil de lidar, né, com essa situação. Então, muitos líderes preferem, né, não saber disso. Eles preferem tocando a sua liderança de uma forma equivocada, mas eles não querem tá ali sentando, como a gente fala, né, na cadeira da verdade. Porque, no geral, o que a gente quer é estar sentado na cadeirinha do conforto. E ainda tem pessoas que, quando está lá sentada na cadeirinha da verdade, ouvindo críticas, elas se comportam de uma maneira tal que ela, para cada crítica que ela ouve, o que é que ela faz? Ao invés de aceitar a crítica, de refletir sobre a crítica, não. Ela se comporta assim, ó, e para cada crítica ouvida, ela bota a culpa em algo ou em alguém, o que é pior. Então, é o seu filho que está sempre tomando bomba na escola, né? Está sempre com um boletim vermelho, mas ele não assume a falha dele. Ele diz que a culpa é do professor que não ensina direito, ele diz que a culpa é da escola que não ensina direito, que deixa professor ruim dando aula. Não é assim? Aí você diz que é o seu time que não é bom, que você morre de falar, mas que as pessoas não te entendem, ou seja, você é um líder que não está preparado para receber feedbacks negativos, porque a gente quer sempre manter essa imagem, né, essa autoimagem positiva. E a gente acaba não percebendo o quanto isso é prejudicial para a nossa jornada, minha gente. Você não vai ser perfeito nunca. A gente precisa aprender a receber a crítica de uma forma leve, de uma forma tranquila, desarmada. Você não tem que estar revidando a crítica que você recebe. Porque você tem que entender que somos seres em construção e que o erro faz parte, sim, da sua jornada. Então, você identificar, né? Você ter pessoas que recebem essas críticas dessa forma leve, desarmada, é realmente raro, tá? Esse tipo de comportamento não é para qualquer um. Por quê? Porque nas nossas relações interpessoais,
vem a questão da percepção, da sua percepção para o outro, da percepção do outro em relação a você. E tem pessoas que acham o seguinte, que só ele tem a verdade absoluta. E ele baliza o mundo por uma única métrica que é a dele. Então, tudo que ele pensa é verdade. Tá? Ele não aceita a crítica e ele diz o seguinte, que todo mundo está errado e o certo é ele, né? É o que a PNL fala. Eu tenho uma chave e nenhuma porta serve para a minha chave. Ele não para pensar que é ele que está com a chave errada, não. Ele acha que todas as portas são defeituosas e é por isso que ele não consegue abrir a porta. Existe, inclusive, um instrumento de avaliação. Quem já ouviu falar vai identificar, vai saber logo do que eu estou falando. E quem não ouviu, procure lá no Google, tá? Porque em uma hora de live não dá para eu explicar esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta, é um instrumento de avaliação de personalidades que se chama, eu já falei isso aqui numa live, que se chama janela de Johari. O que é a janela de Johari? É um modelo em que você tem lá mesmo, né? Imagina assim um quadrante, você tem lá quatro janelas e que cada janela daquela diz respeito a uma área da sua personalidade. Então, assim, você tem lá a primeira janela que é chamada de a janela do eu aberto, ou também chamada de arena. Por quê? São todas aquelas características que você tem, que você conhece, que você reconhece essas características e todo mundo também reconhece. É o que o Johari chama da janela do eu ou da janela da arena. Então, assim, uma pessoa é simpática. Todo mundo que é simpático sabe que é simpático e as pessoas que convivem com ele, né, também sabem que ele é simpático. Ou seja, é uma janela que todo mundo já conhece. Então, você sabe que você tem aquelas características e os outros também sabem. A segunda janela Johari chama, que na realidade Johari é a união de dois psicólogos, né, que fizeram esse conceito, esse modelo de avaliação. A segunda janela é o que eles chamam de o eu cego. O que é o eu cego? São aquelas características que todo mundo vê em você, mas que você ignora. Ou seja, todo mundo percebe, sei lá, que você é uma pessoa ríspida, que você é uma pessoa inflexível. O único que não percebe isso é você. Então, nesse momento, você está na janela de Johari, na segunda janela, chamada do eu cego. Ou seja, é difícil eu escutar uma crítica sobre aquela minha característica, porque eu mesmo nego. Eu nego que eu tenho aquela característica, mas todo mundo que está ao meu redor diz que eu tenho. Então, uma pessoa dessa, que tem um perfil desse, que está lá nessa janela do eu cego, vai ser difícil ela receber, né, com bons olhos ou bons ouvidos, uma crítica. Aí você tem a janela de Johari, que é chamada do eu secreto. O que é o eu secreto, tá? São aquelas características que você sabe que você tem, mas que você não deixa ninguém perceber. Ou seja, ninguém percebe aquelas características em você. É aquela janela das pessoas, minha gente, das pessoas dissimuladas, das pessoas que vai ouvir o seu feedback, mas ela vai aceitar tudo que você está falando dela. Ela vai ouvir todas as críticas e vai dizer, eu entendo, você tem razão, mas na realidade ela não está absorvendo nada daquilo. Aquilo ali é só uma máscara do eu secreto dela. Ou seja, ela se protege dessa forma dissimulada, tá? Para que, na verdade, você não perceba o que é que ela está pensando em relação a isso. Pessoas que agem dessa forma são pessoas até perigosas de receber crítica. E a última janela de Johari é o que eles chamam do eu desconhecido. O que é isso? São aquelas partes, né, do indivíduo que nem ele conhece e nem outras pessoas também conhecem. Ou seja, é uma área muito interessante porque é aquela área que você pode desenvolver em você.
porque na realidade você não conhecia que você podia fazer aquilo. Então, sei lá, às vezes você tem um talento para falar, mas você nunca desenvolveu isso, ou ninguém nunca te, né, apontou de dizer, poxa, fulano, você fala bem pra caramba, mas você já tem algo construído em você que você acha que você não fala bem. Então, esse é o eu desconhecido. Pessoas que têm, né, suas características lá na janela do eu desconhecido são pessoas que são mais fáceis e abertas para o feedback, e o feedback vai ajudá-la a desenvolver essas características do eu desconhecido, que nem ela mesma sabia que ela tem. Então, o líder, ele tem muita participação nisso. Lembra quando eu já falei aqui que o bom líder, ele tem que conhecer o time, ele tem que conhecer pessoa por pessoa e as suas potencialidades, tá? Então, você, enquanto líder, você pode utilizar esse modelo da janela de Johari, tanto para você, líder, dar feedback e identificar os perfis dos seus liderados, ou o contrário, minha gente. Utilize esse modelo para você começar a identificar em que janela você está e para que você comece a trabalhar a essas suas vulnerabilidades. Bom, então, se eu estou naquela janela, tá, em que só eu não vejo essa característica que as pessoas estão me apontando, eu vou trabalhar para que eu mude isso. Então, se você aplica esse modelo de Johari para você, isso já é um bom início, um bom caminho para você aceitar melhor o feedback, né, negativo. E aí você pode estar aqui, né, me perguntando, tá, Cileida, beleza, né, já entendi, realmente estou me identificando com o que você está falando, não gosto, nem sabia que um líder podia receber um feedback negativo, mas assim, o que é que eu posso melhorar em mim? Tá? Qual é a dica que você me dá para que eu passe a aceitar dessa forma, tranquila, desarmada, esses feedbacks? Tá? Então, vamos lá. Algumas dicas que você pode estar seguindo. Primeira coisa, minha gente, vamos ressignificar o conceito da palavra feedback. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas já colocaram na cabeça, os seus times, né, as pessoas que trabalham com você, e até você mesmo, você já botou na cabeça que quando se fala em feedback, o seu cérebro já remete para uma coisa ruim. Por quê? O conceito do feedback foi construído de uma forma errada, foi trabalhada de uma forma errada, porque não precisa nem eu tipificar o feedback, ou seja, não precisa nem eu dizer para a pessoa, olha, hoje eu vou fazer um feedback positivo, um feedback negativo, não. Basta que eu diga assim, olha, hoje, né, vamos marcar um momento para eu dar um feedback para você, pronto. A pessoa já começa a se apavorar. Por quê? Porque o conceito foi, né, colocado para as pessoas de uma forma equivocada. Porque pare para pensar, se até o feedback negativo, quando bem estruturado, quando bem feito, se ele serve como oportunidade para você crescer na sua carreira profissional e até pessoal, como é que isso pode ser visto como algo negativo, minha gente? Isso tem que ser visto como algo positivo, porque tem alguém ali na minha frente, tá? Me pontuando meus pontos fortes, meus pontos fracos, e os meus pontos fracos eu preciso melhorar para crescer na minha carreira. Então, isso não pode ser visto como algo negativo, apesar do nome ser feedback negativo. Entenderam? Então, a primeira coisa, a gente tem que ressignificar a palavra feedback. Por quê? Sabe por quê? É assim, ó, as pessoas ouvem feedback e na cabeça da pessoa ela vai receber um feedback, né? Então a gente já tem que começar a desmistificar isso. Feedback é ferramenta de crescimento, tá? E feedback, ou seja, né, é só notícia ruim, isso é puxão de orelha que não agrega em nada. Beleza? Então comece a ressignificar esse conceito, porque na sua cabeça já começa a melhorar o pensamento em você dizer, poxa, não, é um feedback, apesar de ser negativo, mas eu saí daqui feliz. Porque quando um feedback é dado de uma forma correta, você sai dali feliz. Então, assim,
Logicamente que você precisa, você enquanto líder, você vai receber um feedback do seu líder ou do seu time, você lance mão das competências que Sileda morre de falar aqui, que um líder de alta performance precisa ter. Quais são essas competências? Eu preciso ir para esse feedback com escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu tenho que me interessar por aquilo que estão me dizendo. Eu preciso escutar com cuidado tudo aquilo que o meu líder ou o meu time está falando para mim, mesmo que sejam coisas que a princípio não sejam legais, tá? Mas eu preciso escutar com atenção. Outra coisa é utilize da inteligência emocional. Se você já é um líder e se você já é um líder de alta performance, você já sabe lidar com suas emoções. Então fica mais fácil quando você receber crítica. Porque mesmo que aquela crítica bata em você assim meio que pesada, se você já consegue lidar com as suas emoções, você vai refletir e dizer não, peraí, né? Você aqui com seus pensamentos. Se isso que ele está me dizendo está me afetando, o problema não é com ele, o problema é comigo. Então, lance mão da sua inteligência emocional. E quer ver outra coisa, minha gente? Do seu autoconhecimento. Se você já se conhece, se você sabe que tem determinadas críticas que vão, né, que vai te afetar, você tem que respirar fundo, não interrompa a pessoa, não fique se justificando, não fique se defendendo, não. Aí você volta lá para a escutativa. Escute, reflita. E a outra competência que você precisa lançar mão no momento que você está recebendo feedback é a autorresponsabilidade. O que é isso? Eu preciso agora ser autorresponsável por tudo isso que eu estou ouvindo. Porque se as pessoas estão me pontuando, eu tenho que ser responsável por isso. Eu agora pego tudo isso e vou refletir de que forma eu posso melhorar, quais são os pontos que eu preciso trabalhar, para que no meu próximo feedback eu já tenha melhorado tudo isso. Outra dica, minha gente. Peça feedback ao seu time. Como assim, Sileda? Eu vou pedir para o meu time. Sim, peça feedback ao seu time. Sabe por quê? Lembre-se que você é o líder. E você lidera pelo exemplo. Como é que você faz feedback o tempo inteiro com o seu time, mas você, em momento algum, pede para o seu time dar um feedback, mesmo que negativo para você? Então, assim, como é que você... Lembra que eu sempre digo assim, né? Os líderes se servem por último. E ninguém vai vender, né? Ninguém vai comprar ideias que você mesmo não compra. Então, se você é aquele líder que só faz feedback e você nunca pediu a ninguém do seu time para lhe dar um feedback, a coisa já vai ficar meio esquisita para o seu lado. Deixa eu olhar aqui alguns comentários aqui da galera. Aninha, amor, Nath, Rick, nada fala aqui. É entender que é uma grande oportunidade de crescimento pessoal e coletivo, exato. Renan Trindade, seja bem-vindo. Tamis Azevedo fala, feedback é uma ferramenta tão importante, o líder precisa desenvolver essa competência. Nanda ainda continua, isso também porque muitos líderes restringem o feedback ao negativo, isso, exatamente. Acho que outro problema é que os líderes também acabam restringindo a oportunidade de feedback aos momentos de despedida do emprego. Do empregado é isso. Tem empresa que só quer saber a opinião do empregado depois que ele está indo embora. Aí é complicado, né, minha gente? Porque aí a pessoa já está indo embora mesmo, não tem nem o que está querendo falar, né? Carlos Henrique, seja bem-vindo, Amélia. Bom, então vamos lá. Peça sim feedback, né? Nem que seja um feedback negativo para o seu time. Outra dica, gente. Vamos calçar o sapatinho da humildade, tá? E assuma para você que você não é perfeito, que você com certeza tem falhas, que você é um ser humano igual a qualquer outro. Inclusive, fale isso para a sua equipe.
quando você pedir esse feedback para eles. É isso que você tem que dizer, gente. Eu trabalho igualzinho a todos vocês aqui. Então, se eu estou sempre pontuando as falhas de vocês, estou sempre junto, trabalhando nos seus pontos fracos, é fato que eu também quero saber se eu estou indo no caminho certo. Imagine, gente, você líder falando isso para o seu time. Seu time vai dizer assim, rapaz, esse líder é show. Como é que o próprio líder está pedindo feedback para a gente? Isso é muito importante para o seu time. Agora, logicamente, né? Aceite as críticas. Porque também não seja hipócrita de pedir um feedback para o seu time, para o seu liderado, e quando o seu liderado começar a falar, você já começar, peraí, meu amigo, também não é assim não, né? Não, também você está pegando pesado. Não adiantou de nada aqui. Você só está ali como tipo pro forma, pediu, mas não aceita. Não, deixe que eles falem. Pronto. Se você é um líder de alta performance, inclusive você já deve ter até ensinado, né, pelo seu exemplo, a forma que você dá o feedback para a sua equipe, eles vão fazer a mesma coisa com você. Tipo, cite os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Pronto. Aí o seu time vai lá lhe dizer, né? Se você prefere primeiro... Sabe aquela história assim? Eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa ou ruim. Qual é que você quer primeiro? Então, assim, se você acha que você ainda não está 100% preparado para receber as críticas ruins, pede para o seu time primeiro elencar os pontos fortes seus. Porque aí você já vai ficando mais tranquilinho. Pronto. Depois que eles pontuarem todos os seus pontos fortes, aí vamos para a seara do ponto, né? Dos pontos fracos. Tá? Então, assim, outra dica. Não discuta com eles, não se ofenda com o que as pessoas estão lhe falando. Pense o seguinte, que isso vai ser excelente para o seu futuro enquanto líder. Né? É dessa forma que você precisa estar falando com eles. Então, assim, você tem que começar a dizer para eles, inclusive isso. Olhe, da mesma forma que eu faço feedback para vocês, eu também quero que vocês façam, né, um feedback, que vocês me deem esse feedback. Como é que eu estou como líder? Tá? O que é que vocês acham que eu posso melhorar? Gente, isso é maravilhoso. Porque quando você trabalha dessa forma, você deixa, inclusive, né, um espaço para que o seu time não tenha nenhuma restrição de falar de verdade o que ele pensa sobre você. E você, ao mesmo tempo, vai estar refletindo e sabendo lidar com as suas emoções. Ou esse cara falou um negócio aqui que agora eu fiquei com raiva. Você ficou com raiva, quieta. Você vai depois entender, né, o porquê que aquilo bateu dessa forma de raiva para você. Outra dica, agradeça sempre ao seu time pelo feedback. Isso vai demonstrar que você é um líder maduro, que você está pronto, sim, para receber o feedback deles sempre que for necessário. Porque quando você agradece, a pessoa que lhe deu, as pessoas que lhe deram esse feedback, eles vão realmente ter a certeza que colaborou para o seu crescimento. Então, nada melhor do que você agradecer e dizer, pô, gente, ó, que massa, que legal, tá? Eu não tô... Diga, né, antes até, você pode ser sincero, dizer, gente, pode falar, eu não vou ficar chateado com vocês. Pode abrir o coração, dizer o que é que pensa sobre, né, a minha liderança e tal. E ele vai dizer, rapaz, realmente o meu líder, né, age da mesma forma que age comigo. Então, assim, depois que ouviu tudo, reflita, avalie tudo o que você ouviu, o que é que faz sentido para você. Porque assim, viu, gente, não é tudo que eles, né, vão lá pontuar que de repente aquilo é para você. Quem tem sua boca, né, vai dizendo o que quer. Né? Às vezes, sei lá, a gente muitas vezes não sabe, né, a fundo com quem está lidando. E às vezes tem pessoas que gostam mesmo de criticar a pessoa por criticar. Mas em que momento você vai separar o joio do trigo? Quando você fizer essa sua reflexão daquele que você recebeu. Então, assim, bom, isso aqui faz sentido mesmo. É verdade. Às vezes eu sou ríspido com a equipe, tá? Às vezes eu não peço opinião, ou às vezes todo mundo dá opinião e eu não aceito a opinião de ninguém. Poxa, realmente ele teve razão.
Uma vez que eu já separei as críticas que fazem sentido para mim, é o momento de eu traçar um plano de melhoria para o meu crescimento. Gente, não deixem de fazer, né, esse plano de melhoria para você. Por quê? Porque senão o feedback não adiantou de nada. Trace naqueles pontos fracos que bateu forte em você. Você tem que traçar um plano de melhoria e cumprir aquele plano. E você sabe o que é outra coisa maravilhosa, outra dica que eu dou para você? Quando você traçar aquele plano, à medida em que você for progredindo naquele plano, nas metas que você traçou, vá dando feedback ao seu time, vá informando ao seu time o progresso, tá? Então você vai dizer assim para ele, gente, ó, aquele ponto tal que vocês disseram, realmente vocês têm razão, eu preciso melhorar isso, ó, mas já tracei aqui um planinho de ação e já consegui. Ó, que coisa massa. Ou seja, o seu time vai dizer, rapaz, ele levou mesmo a sério tudo que a gente pontuou. Então, vá deixando o seu time informado, né, do seu progresso. Porque assim, minha gente, isso não é demérito nenhum para você enquanto líder. Muito pelo contrário, você vai crescer imensamente, né? Você vai ganhar inúmeros pontos com o seu time. É dessa forma que a gente constrói uma liderança de alta performance e um time de alta performance. Tem uma citação que sempre eu falo aqui, de Alvin Toffler, que ele diz o quê? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Isso é perfeito para essa questão do líder receber um feedback negativo, tá? Porque, minha gente, uma coisa é fato. Os melhores líderes sempre vão ser aqueles melhores alunos. Porque o líder está ali também para aprender com o seu time. É isso que você, líder, tá? Ou quem está traçando aí essa carreira de liderança, precisa entender que nós somos seres em construção, tá? Que não é somente porque eu agora sou líder, que eu não tenho mais nada para melhorar, que eu sou o rei, né, de tudo, que eu mando em tudo e que o meu papel aqui é apontar a falha do time e não o time apontar as minhas falhas. Não pense assim. Se você continua nesse pensamento, tá? A última dica da live que Sileda dá para você hoje é reflita e perceba o quanto que você está errado. E continue, sim, pedindo feedback ao seu time. A Celeda, eu ainda percebo que o meu time não tem uma maturidade para me dar feedback. Não tem problema nenhum. Procure uma outra pessoa da sua confiança na sua empresa para lhe dar esse feedback. Pode ser, inclusive, o seu líder, alguém da alta gestão da empresa, em que você vai dizer, olha, eu ainda, né, minha equipe, eu estou preparando, minha equipe ainda não tem maturidade para dar um feedback legal para mim, mas eu gostaria que você me desse, tá bom? Só não perca a oportunidade de receber um feedback, né, mesmo que negativo, de qualquer pessoa ou da pessoa que você acha que merece a sua confiança. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Espero que vocês saiam daqui dessa live, pelo menos, tá? Aplicando alguma delas no seu dia a dia. Ok? Por hoje, minha gente, é só. Gratidão, de novo, por todos vocês que sempre estão aqui comigo, né? Toda segunda e quarta. Continue seguindo a Orion, tá? Vão lá na nossa página no YouTube, tá? Curta o nosso conteúdo, compartilhe, deixe comentários, porque é dessa forma que o nosso canal vai crescendo e que a Orion vai trazendo sempre ótimos conteúdos e boas oportunidades. A gente já postou lá, minha gente, que vai ter um evento sensacional no dia 16 de setembro, tá? Que é o evento Roda de Liderança. Nós estamos trazendo 4 convidadas maravilhosas,
tá? Que já passaram pelas nossas lives aqui. Então, estaremos lá, eu, Daniela Castellucci, que já esteve aqui com a gente, Ana Marquezine, a psicóloga, Cris Costa, tá? Esqueci de alguém? Eu, Ana, Cris Costa e Dani. Isso. Nós 4 estaremos no dia 16 de setembro fazendo esse evento, que também vai ser gratuito, tá? Falando sobre roda de liderança. 4 mulheres tratando de conteúdos sobre liderança, cada um na sua ótica, ok? Então, vai lá no link, que está lá na nossa bio, e se inscreva rapidamente para esse evento. Compartilhe, né? Mande esse evento para a galera que você acha que deve assistir, tá? Para que esse assunto faz, né, muito sentido para você, beleza? E espero todo mundo do nosso evento. Beijos, tenham uma semana maravilhosa. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.